Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso culto, né? Aguardamos um pouco e temos ainda um número reduzido, não sei se virão mais alguns, mas vamos iniciar o nosso culto nessa manhã, amém? Salmo 46, versículos de 1 a 4. Salmo 46, versículo de 1 a 4. O salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Versículo 5, Deus vive nessa cidade e ela jamais será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Amém? O salmista dizendo aqui, né, chamando o povo, convidando o povo a ter o Senhor como refúgio e força nos tempos de aflição. Porque Ele é socorro que não falta. Né? Socorro que não falta em dias difíceis. E é nessa confiança que nós não temos medo. Nós não temos medo porque nós somos corajosos por nós mesmos, né? Nós somos, temos essa confiança porque o Senhor é que nos socorre. A nossa confiança está em Deus, né? Não está em nós mesmos. Ontem eu estava ouvindo uma determinada pessoa dizendo que a palavra amém, no hebraico, ela tem um significado tríplice, né? A gente fala muito amém, né? Ah, Deus abençoe, amém. Ah, que Deus te dê saúde, amém. E ele estava dizendo que amém significa que o Senhor é Deus, Ele é o meu rei e nele eu confio. Lindo, né? Quando você fala amém, você está dizendo: o Senhor é o meu Deus, Ele é o grande rei e nele eu confio. Coisa linda, né? Dá para falar amém? Amém, irmãos? Amém. Muito bonito, né? Porque às vezes a gente não entende o significado das palavras cristãs, né? E quando a gente entende o significado, a gente se apropria, a gente anda por fé, a gente fala com expressão de fé. Amém. O Senhor é o meu Deus, Ele é o grande rei, nele eu confio. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, e em Ti confiamos, Senhor. Por isso dizemos amém. Por isso, Senhor, nós caminhamos na confiança de que o Senhor está conosco. No tempo bom, no tempo de aflição, o Senhor está conosco. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela semana. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela saúde, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, Senhor, porque estamos de pé. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, ó Deus. E apesar das dificuldades, muitas vezes, Senhor, nós nos estressamos, ficamos agitados com as questões do dia a dia. Mas, Senhor, o dia amanhece e a esperança se renova, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Guia, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoa o culto desta manhã. Que na simplicidade das palavras haja um mover do Senhor no nosso meio. Que a gente possa sair daqui alimentado, abençoado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é o nosso socorro e refúgio em qualquer situação. Louvado seja o Teu nome, porque não estamos só. O Senhor está, sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Essa é a Sua promessa, Senhor. Ser com cada um, ó Deus, abençoando. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração,
para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para o louvor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé para a gente começar o momento de louvor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, só a igreja. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Cantamos aqui agora que o nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. E o próximo louvor que eu escolhi, ele vem nos falar que não há um Deus maior que o nosso Deus,
porque Ele criou os céus, criou a terra. Olha o tanto de coisa que Deus fez e a gente não consegue nem pensar um pouco do que Deus é, o que Deus já fez. Não tem como a gente medir, não tem como a gente comparar Deus com nada. Então esse louvor encaixa perfeitamente para a gente falar justamente sobre isso, que não há um Deus maior que o nosso Deus. Amém? Cantemos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém, irmãos. Agora a gente vai passar para o momento de ofertas. Os irmãos podem se sentar. Certinho? Está aqui? Ah, tá. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Irmãos,
fui designado hoje para falar sobre as ofertas, né? E vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9. De fato, irmãos, a gente não gosta muito de vir aqui à frente, né? A responsabilidade é grande. Irmão, de quem nós somos, na verdade? Somos de Deus, né? Se somos de Deus, tudo que nós temos não é nosso, é do próprio Deus. Então, quando traz a oferta aqui, você está entregando a Deus a parte que Ele exigiu, que tudo é dele. Também nossos dízimos, tudo é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o Salmo 9, 2 Coríntios capítulo 9, diz aqui no versículo, a partir do versículo 7. Amém? Cada um contribua segundo propósito no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vossa graça toda graça, a fim de que tudo sempre, em tudo, seja suficiente e abundeis em boa obra. Desculpe, irmão. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós somos servos de Deus porque fomos comprados por um grande preço de sangue de Jesus Cristo. Então, somos apenas servos. Somos filhos porque somos adotados para ser irmão de Cristo. Então, portanto, tudo em nós é do Senhor. Tudo que nós temos é dele. Só que ele exige que a primícia, aí a primeira parte, para ele, desde o Velho Testamento. As primícias é do Senhor. Quando ele fica muito bravo lá no Salmo 50, que ele fala algumas coisas que a gente fica meio desagradado, ele fala assim: não preciso nada de vocês. Como eu, carne de touro, bebo sangue de bode, coisa semelhante, oferecer o seu sacrifício de ações de graça, porque é do Senhor e tudo para Ele. Então nós sabemos que tudo é dele. Então, não é que ele está irado conosco nessa parte, não, provavelmente nós que somos hoje do Novo Testamento, sabemos que a nossa responsabilidade seria toda para com o Senhor. Então nós temos que ter essa responsabilidade diante da palavra do Senhor. Então, já que tudo é dele, é tão mais fácil. O que é mais difícil, gente? Enfiar a mão no bolsinho, tirar alguma coisa, ou entregar o coração, amar o irmão e ao próximo como a nós mesmos? Muito mais fácil. Se você tem alguma coisa para trazer, pode trazer, porque é fácil trazer. É difícil fazer o que as outras partes, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento. É complicado isso aí, mas o bem material é mais fácil, a não ser que nós não tenhamos ele. Mas se nós tivermos o bem material, é muito mais fácil. Agora, o bem espiritual, esse é difícil. E eu quero agradecer aos irmãos por essa grande oportunidade e vamos orar. Outra coisa, Deus fica muito contente quando nós trazemos nossa oferta. E ela é santa, é abençoada. Não é que é santa, Deus nos abençoa assim. É santíssimo, tá? O que vocês trazem, que nós trazemos aqui na frente, é abençoado. É as santas ofertas. O santo dízimo, o abençoado dízimo, uma coisa boa. Então pode trazer, nós podemos trazer, porque é abençoado mesmo. Deus gosta que nós fazemos isso aí, não porque Ele precisa, mas para ajudar a nossa própria comunidade, a igreja. Quando foi criado o diaconato, é para cuidar das igrejas, as viúvas, os órfãos e todos que necessitam da própria igreja. Então essa é a função do diaconato, cuidar das igrejas. Talvez não tenha, nós temos, eu como diácono, por exemplo, tenho essa dificuldade às vezes, mas sabemos que essa é a vontade de Deus. Se não fizermos aí, tem alguma coisa não está tão bom como deveria estar. Vamos orar?
Amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus santo e poderoso. Eu quero agradecer por esse momento, Pai, por esse dia tão lindo, Pai, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, no qual nós vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, mas sobretudo, Pai, os nossos corações, a nossa paz, o nosso amor, a nossa gratidão para convosco, Pai, porque essa é a melhor parte de nossas vidas, Pai. Pai, porque isso vai para a eternidade, Pai. Seja com todos nós, abençoa cada irmão, Pai, os que estão aqui, os que não estão, os que estiveram aqui, Pai. Abençoa o pastor com a sua família, Pai, que retornará brevemente, meu Deus e meu Pai. Abençoa todos indistintamente, Pai, porque o Senhor não faz distinção de pessoa, Pai. Eu agradeço por essa grande oportunidade, em nome do nosso Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Enquanto a gente vai cantando mais um louvor, os irmãos podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
Deus que merece toda a honra, toda a glória. Não há Deus maior que Ele. O nosso Deus, Ele é o Deus soberano, Deus que pode fazer tudo. Além do que a gente imagina, além do que a gente pensa, além do que a gente fala, qualquer coisa. Além de qualquer coisa, é o nosso Deus. E esse último louvor, ele vem trazer justamente isso. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, soberano, e o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu digo, de qualquer coisa que a gente possa pensar, dizer sobre Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Sim, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Seus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que És poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que És poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Graças Te damos, Pai, porque o Senhor é o Deus perfeito, o Senhor é o Deus amoroso, Pai. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é quem Tu és, Deus. Pai, eu Te peço que o Senhor continue nos acompanhando nesse momento de culto, Pai. Que o Senhor ministre aos nossos corações a partir da palavra, Pai. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, alguém tem algum motivo de oração? Alguém tem algum motivo de oração? Sim. Sim. Eu tenho uma tia que mora em Aracaju, ela é irmã do meu pai. Ela foi diagnosticada com câncer no fígado. E ela está com 2,5 centímetros, né, de comprometimento. E ela vai ter que passar pela cirurgia, está internada para inserção de dieta, para ter peso. Ela está muito magrinha, precisa ter peso, né? Recuperar o peso para poder
fazer a cirurgia e os exames de laboratório precisam estar todos ok, né? Para poder passar pela cirurgia e depois aguardar o procedimento. Então, o nome dela é Normélia, tá? Se você puder lembrar dela na sua oração, quando você estiver conversando com Deus, conversa com Deus a respeito dela. Amém? Qual que é o nome dela? Andréia. Dormência nos pés. Não tem diagnóstico. Está fazendo. Amém. 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 Mais alguém? Amém. 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 Amém, irmão. Amém. Qual que é o nome dos dois? Trabalha com você, os dois. Ah, tá. É uma amiga de trabalho e um cliente. Tá. É. É. Natação? Hidro? Mas, hidroginástica.
Amém. 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 Então é uma oração de gratidão pela vida da Leila. Amém. Olha que bênção. Amém. 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 Mais algum pedido, irmãos? Vamos nos colocar em pé, então. E Dorinha, você ora por esses diagnósticos de câncer que nós temos, né? A minha tia, a amiga da irmã, né? E o cliente, né? Eu gostaria que uma pessoa só fizesse uma oração de... Eu gostaria que só uma pessoa fizesse uma oração de gratidão pela vida da Leila. Quem poderia fazer essa oração? Agradecendo a Deus pela vida da Leila. Pelas dificuldades enfrentadas e superadas até hoje, o Senhor tem abençoado. Quem poderia fazer essa oração? Então você ora só pela Leila, agradecendo, porque foram tantas orações pedindo, né, ô Marisa? Pedindo, tem hora que tem que agradecer mesmo, né? E os pedidos da irmã, você ora, Sônia, pelo pedido da irmã, da Fátima. Quem mais pediu oração, irmãos? O irmão Sebastião. Qual foi o pedido do irmão mesmo, irmão? Foi tantos pedidos de gratidão, né, por todos e que Deus cure as enfermidades. Amém. Amém. Conceição, você pode orar? Amém? Então vamos orar, irmãos, todos juntos. Depois a gente encerra e a gente já entra na palavra e... Dia 20? Ah, tá. Tá bom. Amém. Zilda, agradeço a Deus também, porque dia 25, agora é aniversário da Leila, né? Que o Senhor dê graça para que ela chegue no dia 25, né? Vai chegar, cremos. Então, louvado seja Deus, né? Ela faz aniversário dia 25. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos levantar um clamor, depois a gente encerra com uma oração. Amém?
Senhor, nós te louvamos nesta manhã, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, levantarmos a nossa voz a Ti, porque a Sua palavra, Senhor, nos garante, ó Deus, que o Senhor não, ó Deus, ficará, Senhor Deus, silencioso a oração dos Teus escolhidos. Tua palavra, Senhor, nos promete, Senhor Deus, ouvirmos em tempo oportuno, ó Deus, nos dando resposta, ainda que seja não. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, que o justo não ficará sem resposta, diz a sua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos intercedendo pelos enfermos, Senhor. Diagnósticos, Senhor, Deus, difíceis de câncer, Senhor. Ó Pai, mas nós entregamos nas tuas mãos nesta manhã, confiamos no Senhor e dizemos amém, porque o Senhor é o nosso Deus, o grande Rei, e em Ti confiamos. Entregamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor, entregamos, Senhor Deus, a vida da Leila nas tuas mãos, e nós queremos nesta manhã entrarmos na sua presença para te agradecer pelos teus feitos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que tem sustentado a vida dela, o Senhor tem contrariado diagnósticos, Senhor, ó Deus, porque essa é a sua vontade, e nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua soberania e graça revelada na vida dela. Nós te louvamos nesta manhã, ó Deus, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, pela vida dela, obrigada pelo que o Senhor tem feito, obrigada, Senhor, porque o caminho foi difícil, mas o Senhor tem cumprido a sua palavra, Senhor, que diz que o Senhor é o nosso socorro, ó Deus, nosso auxílio em tempos de aflição. Ó Deus, o Senhor tem cumprido e se revelado, e o Senhor tem se mostrado como o Senhor é na vida dela, o Senhor tem usado a vida dela como exemplo no nosso meio. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender aquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, através da vida da Leila nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, que as enfermidades sejam colhidas pelo Senhor nesta manhã, levadas ao teu trono de graça, e ó Deus, cuidadas pelo teu paternal cuidado, Senhor. Ó Deus querido, amado, visita, Senhor Deus, os pedidos realizados da Fátima, do irmão Sebastião, da Dinalda. Ó Deus, abençoa minha tia ali em Aracaju. Pai, restaura a saúde. Ó Deus querido, prepara para a cirurgia, que tudo corra bem, o teu nome, ó Deus, seja glorificado, Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém. O que quer dizer amém? O Senhor é o nosso Deus, Ele é o grande Rei, nele confiamos. Amém. Assim seja. Amém. Vamos assentar. Antes de iniciar a pregação, sábado às 16 horas, a irmã Sônia comunica que haverá aqui o encontro das mulheres, tá? Aqui no templo. Então, só para relembrar. Amém? Então, não esqueçam do sábado às 16 horas. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Vou ser bem rápida, não vou me estender. Se você tiver com sono, eu aconselho você a nem piscar o olho, porque na hora que você abrir o olho eu já terminei. Então, segura o sono, porque vai ser rápido aqui. Então, segura aí. Se você piscar, você vai ver que quando você abrir o olho de novo, eu já encerrei. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que está em Lucas 18, de 1 a 8. 18, de 1 a 8. Eu estava em dúvida em duas palavras. É engraçado, né? Que eu falei, eu vou pregar sobre... Vou compartilhar, né? Não vou pregar, vou compartilhar sobre essa palavra. E foi exatamente a condução do culto, né? Lucas 18, de 1 a 8. E aí, se você prestar atenção, você vai ver que Deus está conduzindo, né? E Deus está respondendo orações, Deus está falando com vocês, só precisa ficar atento. Porque o que eu vou compartilhar tem tudo a ver com o que o Felipe falou, os louvores falados. Porque, na verdade, irmãos, a gente precisa entender que quem comanda isso aqui é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. Então, você fica atento, porque você sai daqui e fala, Deus não falou comigo, Deus falou com você, conduzindo uma mesma mensagem o culto inteiro, e você que não prestou atenção. Amém? Vamos lá, Lucas 18, 1 a 8. Todo mundo conhece a parábola da viúva persistente. Poderíamos falar de cor, né? Todo mundo conhece.
Jesus contou a seguinte parábola, né? Uma história para ilustrar uma situação. Parábola é uma história para ilustrar, para explicar uma situação, né? Trazer o entendimento, mostrando aos seus discípulos que deveriam orar e nunca desanimar. Então, Jesus estava contando uma história para explicar a necessidade de orar e nunca desanimar. Em certa cidade, Jesus dizia, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me, julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e a homem nenhum também tenho respeito. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo todo dia, eu vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir aqui me amolar até acabar comigo. Linguagem de hoje. Olha só, eu vou repetir. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Irmãos, essa parábola, eu gostaria de chamar a atenção em alguns pontos que eu destaquei. Se você tiver caneta e puder anotar, anote, depois você fica meditando, porque a gente entrega a palavra, depois você rumina ela, né? Faz a reflexão pessoal, particular. Jesus disse o seguinte, olha, vou contar uma história aqui para trazer o entendimento. Existia um juiz em uma determinada cidade que não temia a Deus. Não acreditava em Deus. E não respeitava ninguém. Homem nenhum ele tinha respeito. Esse era o juiz da cidade. Não cria em Deus, não respeitava a Deus, não tinha respeito por ninguém. Um homem antissocial, né? Antissocial, não se relacionava baseado talvez na sua própria vaidade, porque quem não respeita ninguém, só quer saber de si mesmo, né? Esse era o juiz da cidade. Essa era a qualidade do juiz que Jesus estava demonstrando aqui na parábola. Versículo 2, né? Aí ele disse o seguinte, que nessa mesma cidade morava uma viúva. Viúva, o que é viúva? Vamos lá para o tempo de Jesus. Viúva era uma pessoa vulnerável naquela época. Muito vulnerável. A vida de uma viúva naquela época era muito difícil. Primeiro, ela não tinha direito à herança. Quando o marido morria, porque a mulher não era nem contada para nada na vida, né? Então não tinha direito à herança. Quando o marido morria, ela não podia contar com a ajuda dos familiares, porque ela já tinha saído da família, então ela não podia retornar, porque se ela retornasse para a família que a recebesse tinha que pagar uma indenização para a família do falecido. Então a viúva ficava numa situação que ela não sabia o que fazer. Entende? Era muito vulnerável a mulher. Se ela tivesse filhos, olha que situação mais difícil, porque era mais custo com ausência de dinheiro. Se ela não tinha filhos, era mais só ainda, né? Mais sozinha ainda, né? Porque não tinha filho, não tinha ninguém. Então, Jesus estava destacando pontos aqui. Tinha esse juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém, pensava só em si mesmo. E tinha essa viúva vulnerável nessa situação. Que a mulher, e pobre ainda, viúva pobre ainda, você imagina, uma viúva pobre. Aí lascou de vez, né? Ainda pobre. Então assim, a viúva pobre, ela trazia um fardo para a sociedade, maior.
Era um fardo. Ali de viúva pobre. Então, essa situação, Jesus estava contando, olha que interessante. O que acontece? E ainda se a família do marido fosse pobre, né? Do que morreu. Então, assim, a gente tenta entender a situação que Jesus estava trazendo aqui, né? Mas a questão é, a mulher era vulnerável, isso é certeza, vulnerável. O que acontece? Ela chegou para esse juiz, no versículo 3, na parábola, e falou assim: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Ela tinha uma causa. A mulher vulnerável, a viúva, tinha uma causa. Ela chegou para esse juiz, que não respeitava ninguém e não temia a Deus, e falou assim: olha, eu tenho uma causa, julga ela. O que o juiz fez? Propositalmente, o juiz da cidade não atendeu a viúva por um tempo. Propositalmente, olha lá, ó. Versículo 4. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva. Não quis. Não vou julgar. Não respeito Deus, não respeito ninguém, vou respeitar essa viúva pobre. Não vou julgar. Não quis propositalmente. Ficou sem julgamento e ela todo dia lá, julga minha causa. E ele, eu não vou julgar porque eu não quero julgar. Aí o que aconteceu? Ele ficou pensando assim: eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas se eu não julgar, dar a sentença para essa mulher, ela não vai parar de vir aqui. Então eu vou julgar, vou dar a sentença para ela. Foi isso que Jesus falou, que aconteceu na parábola. Né? Aí o que acontece? Jesus assumiu aí a conclusão e falou assim: preste atenção naquilo que aquele juiz iníquo fez. O que o juiz iníquo fez? E o que é um iníquo, né? O que é uma pessoa iníqua? Jesus chamou ele de iníquo. Iníquo é contrário à justiça, ao que é mal, perverso, maldoso. Preste atenção no que esse juiz iníquo, maldoso, perverso, contrário à justiça fez. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Preste atenção no que o juiz iníquo fez. Tá, vamos prestar atenção. Tá, ele fez isso, ele era assim e fez isso. A situação era essa, ele fez isso. Jesus está dizendo assim: ainda que iníquo, desonesto, não respeita ninguém, não teme a Deus, muito mais o Senhor, que não é iníquo, que é bom, que é justo, não vai atender vocês? Porque Deus, Ele está dizendo que Ele é o contrário desse juiz iníquo. Porque Deus é justiça, Deus é bom, Deus é a favor da justiça. Então, de Lucas 18:1-8, a gente percebe que Deus promete fazer justiça ao seu povo que clama a Ele, orando sem esmorecer. Essa é a conclusão. Deus vai fazer justiça, porque Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Se o iníquo, com todos os defeitos, julgou, quanto mais o Senhor, sendo justo. Essa é a conclusão. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Amém? Amém. Ok. Então, está tudo certo. Eu vou ficar só orando, sem esmorecer, e Deus vai fazer justiça. É assim? Existem problemas no meio do caminho que pode acontecer? Existem impedimentos? É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, Provérbios 21:13, quem achou, por favor, leia, traz um princípio de que Deus não vai agir com justiça conosco porque nós somos injustos. Quem achou, por favor, pode ler. Aí.
Nós, irmãos, todos nós, na qual eu também me incluo, nós achamos que nós somos os the bestes, os melhores, que Deus vai fazer justiça na minha causa, porque eu sou escolhida. Sou escolhida, irmã. Deus vai dar preferência para mim, eu sou escolhida, né? Do jeito que eu pedi ali, Deus vai fazer. E a gente esquece que nós temos responsabilidades e compromissos com princípios. Eu não posso pedir justiça se eu sou injusta. Não fará Deus justiça ao seu próprio povo? Deus fará justiça, irmãos. Deus fará justiça. Deus não vai fazer o que você quer, o que eu quero. Deus fará justiça. Deus é justo. Se você é injusto, como você pode chegar diante de Deus e pedir justiça? Provérbios 21:13 diz: se você fecha o ouvido ao necessitado, Deus não vai ouvir você. Ponto. Eu estava conversando com a irmã Giane uns dias atrás, uma situação, e a gente estava tentando entender por que determinada situação acontecia. E a gente estava falando assim, é falta de oração? Não, porque a gente ora. Aí a gente chegou, não a gente chegou à conclusão, a gente estava tendendo a chegar a uma conclusão de que aquilo ali era pecado não confessado. No seguinte sentido, a palavra de Deus diz que quando você sabe que é para fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se você tiver ciência que você tem que fazer o bem e não faz, você já pecou. Isso está para não falar que eu estou falando bobagem, Tiago 4,17. E aí a gente chegou, não concluímos ainda, estávamos em caminho da conclusão de que aquilo poderia ser uma semeadura. Porque a gente começou a verificar que a situação que acontecia, a pessoa praticava essa mesma injustiça. Por exemplo, vou explicar. Senhor, vamos dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Determinada pessoa está destilando ódio contra mim, por exemplo. Aí você ora, Senhor, é o ódio dos pecadores contra a minha vida, porque te sirvo, porque te amo, te adoro. A sua palavra mesmo falou que Satanás... Só que essa pessoa está odiando outra. Entende, irmãos? Ela está odiando outra. Então, a situação que ela ora, ela não é liberta daquela situação porque ela comete esse pecado. Estão entendendo? Às vezes, você quer uma necessidade sua suprida, mas você não estende a mão, como diz Provérbios 21:13. Você fecha o olho para o necessitado e pede para o Senhor te ajudar. Por isso que a palavra às vezes não se cumpre, de Lucas 18:1-8, porque nós somos hipócritas. Nós. Ai, o Senhor não me ajuda, o Senhor não me responde. Mas você não se negou a estender a mão para o outro na mesma situação. E você quer o favor de Deus, mas você não quer atender o princípio de socorrer ao necessitado, para poder em tempo oportuno também ser ajudado pelo Senhor. Né? E uma outra situação, minha irmã falou assim, eu percebi que a situação que eu vivo hoje, que eu oro muito tempo, uma outra irmã, tá? Que eu oro muito tempo para me ver livre, é a mesma situação que eu sustento no meu coração. E não consigo me livrar. Então ela, vamos dizer assim, tinha um relacionamento conturbado com uma pessoa, não resolvia aquela situação, e na vida dela ela tinha essa situação que se impunha sobre a vida dela, e ela orava para Deus libertar, mas ela não queria resolver aquela outra situação, entendeu? Que era relacionamento conturbado, complicado, mas aqui ela queria a resposta de Deus, ela queria que Deus resolvesse. Deus é justiça, irmãos. Deus é justo. Deus, quando Ele vê um caso, quando Ele analisa um caso, Ele é justo para julgar. Ele analisa todas as situações, né?
A gente acha que a gente chega diante de Deus, conta uma história e Deus vai na nossa. Ah, Deus me ouviu, que lindo, ó, Deus, ó. Agora tá beleza, Deus ouviu a minha história, que lindo, eu sou escolhida, né? Ele ouviu a minha história. Deus ouve essa oração, só que Ele sabe, Ele fala assim, não é bem assim. Porque o que você está pedindo para mim é o que você comete contra o outro. Entende, irmãos? É o que você faz contra o outro. Só que Deus é bom, aí Deus quer nos convencer do nosso pecado. Só que a gente não percebe, não discerne. Tem pessoas que vivem uma situação a vida toda e ora e não tem a bênção porque ela não consegue entender que ela precisa resolver uma pendência na vida dela. E Deus está mostrando, olha, resolve aí primeiro que eu te dou a bênção, né? Resolve aí que eu resolvo aqui. Obedece aí que eu sou fiel aqui. Amém? Eu não sei se os irmãos estão percebendo, entendendo, né? Quando eu li Lucas 18, 1-8, me veio na mente o seguinte, mas Deus fará justiça, mas... Aí eu comecei a entender, existem problemas que precisam ser identificados, discernidos para o cristão maduro. Quem é maduro na fé precisa entender o seu andar, as suas dificuldades, né? Ninguém pode apontar o dedo para ninguém, mas a gente precisa discernir as nossas dificuldades, e se as nossas dificuldades, a gente quer a bênção, mas a gente não quer abençoar, né? Não quer ser justo com as pessoas. Deus não atende a necessidade do necessitado. Princípio. Não atender a necessidade do necessitado implica em não ser atendido também. Ponto. Essa é a premissa. Tá? Provérbios 28, 9 diz o seguinte, eu vou ler para ir mais rápido. 28, 19. 28, 9. Provérbios 28, 9 diz o seguinte: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Meu Deus, que forte. Deus não ouve a oração de quem aquele que propositalmente, né, não obedece a sua palavra. Deus não ouve. Se Deus não ouve, não há justiça, né? Salmo 66, 18 diz assim. Salmo 66, 18. Diz assim: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Guardar é propositalmente, né? Você está em oração, você não abre mão daquilo ali, você guarda, você fecha com chave, você não quer, é proposital. É diferente, irmãos, de a gente ter uma dificuldade e ter a ciência e lutar diante de Deus para ser liberto daquela situação. Você tem um coração disposto a mudar. Tem gente que guarda propositalmente, eu não quero, vai ficar aqui porque eu não quero me livrar dessa situação que está no meu coração. É isso que Deus está falando, não vai ouvir. Porque você está guardando proposital, você decidiu guardar isso no seu coração. Por você ter decidido guardar, nós termos decidido guardar, também não vou ouvir você. É a justiça de Deus. É a justiça de Deus. João 9,31 diz o seguinte... João 9:31. Nove, 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus prometeu justiça para você, para os seus escolhidos, mas você precisa atender os princípios. Você precisa andar, né? Andar como tem que ser andado o caminho. Nós não somos perfeitos, nunca seremos, mas precisamos identificar as dificuldades que a gente tem e resolvê-las. Para não correr o risco de chegar diante de Deus, fazer uma oração similar à situação que eu vivo e não ter resposta. Você vai chorar, você vai jejuar, você vai subir monte, descer monte. É verdade, irmãos.
Não é assim que Deus trabalha. Deus não é convencido por nós, nossas palavrinhas bonitas. A palavra de Deus diz que Deus ouve aquele que obedece. Aquele que faz o que aquele que faz o que precisa ser feito. Né? Aí tem gente que faz jejum, oração, né? Monte. E a coisa é bem mais simples, a solução é mais simples, é só você fazer o que tinha que ser feito, pronto. Ganhou a bênção. Tá dando volta, né? Tá dando volta no deserto lá. 40 anos rodeando lá, de bobeira, né? Tiago 4,17, para encerrar, diz o seguinte. 4,17. Tiago 4,17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Se você tem a ciência, a consciência de que você deveria fazer determinado bem e não fez, você já pecou. Né? Já pecou. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é isso, não tenho mais nada para falar, absolutamente nada. O que eu gostaria que os irmãos levassem para casa é Provérbios, Lucas 18, 1 a 8, a promessa de que Deus vai fazer justiça, mas existem princípios que precisam ser atendidos. Existem princípios que precisam ser atendidos. E o grande desafio desta manhã seria nós identificarmos situações que a gente luta contra elas e pensarmos se a gente não está cometendo o mesmo pecado contra alguém. É o grande desafio dessa manhã. E é o que eu gostaria que você parasse agora, todos nós, né, orássemos e pensasse assim, se eu resolvesse isso, se eu resolvesse essa situação, não era a resposta da minha oração? Será que a resposta da minha oração não é eu resolver aquele conflito, aquele litígio, aquela desavença, um problema de comunicação? Será que eu estou me desgastando demais em orar quando a resposta da minha oração é uma atitude cristã? Isso aí só eu e você podemos dizer, né? Ninguém mais pode dizer, ninguém pode apontar o dedo para nós, né? A não ser a palavra que aponta, né? E diz assim, ó, corrige isso aí, porque Deus vai fazer justiça. Uma simples atitude. Tem uma situação de que uma determinada pessoa era muito rejeitada por um amigo, enfim. E ela discerniu que ela também rejeitava. Entende? Ela rejeitava. O tanto que ela rejeitava, o tanto que ela era rejeitada é o quanto ela rejeitava outro. E aí ela não conseguia resolver essa situação aqui da rejeição porque ela também rejeitava. E quando ela discerniu essa situação e ela se comprometeu diante de Deus de resolver, aquela rejeição dela desapareceu. Porque é como se fosse... a palavra de Deus diz isso, né? Quando a gente semeia algo, né, a gente colhe também, né? É um princípio cristão. Você vai lá, resolve aqui, Deus te dá a resposta aqui. Porque você resolveu lá. Aí Deus faz justiça com você, fala, puxa, que bonito, você obedeceu a palavra, agora eu vou responder a sua oração. Aí Deus resolve aquele conflito ali, de rejeição, de conflito. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar o nosso coração para receber a bênção. Sermos resolvidos no nosso coração. Senão a gente vai ficar se estribuchando diante de Deus, né, sem resposta. Jó foi abençoado, por quê? Porque ele intercedeu pelos amigos. Tem momentos que você vai ter a bênção porque você vai interceder. Não, você vai deixar de orar por você, você vai começar a orar pelo outro. Sabia? Tem oração que é respondida assim. Vocês que falam, Senhor, vou começar a orar pela Dinalda. Você abençoa a Dinalda, aí começa a orar pela Dinalda. Aí fala assim, puxa, e você está tão bem com Deus que Deus fala assim, nossa, ela não está nem pedindo mais por ela está orando pela Dinalda. Que bonito. Que bonito, ela está praticando o amor
cristão. Aí Deus me abençoa porque eu estou orando pela Dinalda. Acontece. É o exemplo de Jó. Jó foi abençoado e restaurado porque ele orou pelos amigos, que afrontavam ele, que dizia, rejeita esse Deus aí e morre. Jó falou, não, eu vou orar por eles. Começou a orar. Olha que coisa. Nós temos muito para aprender, para crescer, né? Eu lembro que lá na escola teológica, quando a gente fazia a escola teológica, o pessoal falava assim, precisamos sair do departamento primário da vida cristã. A gente fica no departamento primário, só repete de ano, irmãos. A gente não passa de ano, né? A gente não passa de ano, fica daquele departamento primário, capengando, mesma situação toda hora, né? Não passa, não faz faculdade espiritual, né? Estou dizendo espiritual, assim, de termos de caminhar, né? Estou usando uma palavra figurativa. A gente não faz uma pós-graduação, né? Um mestrado, um doutorado, e fica ali no departamento primário e acha que está lindo. Nós somos assim, acha que está lindo aquilo ali. Eu aceitei Jesus, está tudo bem. Não passa de ano. Não vai para o colegial, né? Para o ensino médio, não vai. Nós temos muito para aprender. Existe muito princípio para ser aplicado. Muito princípio. Você vai estudando a palavra, você vai entendendo, né? A gente vai vendo que Jesus, tem um versículo que diz assim, que ele sofreu o ódio dos pecadores. Jesus sofreu o ódio. A gente reclama da vida, mas Jesus sofreu o ódio dos pecadores. Foi rejeitado, amaldiçoado, traído, morto, pendurado numa cruz, né? E ele suportou com paciência. Porque Jesus tinha uma personalidade que tem muito para nos ensinar, porque ele só semeava o bem e aplicava a palavra, né? E mesmo assim orou e não foi ouvido, né? Quando ele estava no Getsemane, ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Dá para responder essa oração, não. Ele orou e, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Estava muito difícil para ele, não foi respondida a oração, com todas as características de personalidade de quem era Jesus. Ele teve uma oração não respondida. Por quê? Porque ele tinha que ser o grande Salvador. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, que ele suportou com paciência esse ódio, até a morte de cruz, pela grande alegria que ele sentia, quando ele pensava que ele ia ser o nosso Salvador. Suportou com paciência, pela alegria que lhe era imposta, por causa da nossa salvação. Ele aguentou firme. Ele poderia ter abandonado. Vocês se virem com seus pecados aí. Eu sou Deus Mas ele aguentou firme. Ficou alegre porque ele falou, eu vou ser o salvador desse povo. Daquele que crê em mim. Ele suportou com paciência. E continuou ouvindo e obedecendo a palavra de Deus até a morte de cruz. Amém? Vamos encerrar. Espero que os irmãos tenham entendido. Você quer a referência? Então, qual que você quer? Provérbios, foi praticamente Provérbios hoje. João 14, 13. Provérbios 21, 13. Provérbios 28, 9. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. João 9, 31. Amém? Amém, irmãos? Vamos terminar. O que eu tinha para falar já falei. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. O desafio nesta manhã, Senhor, é repensarmos as nossas próprias vidas diante da sua presença, Senhor. E analisarmos se nós não temos feito aos outros aquilo que temos pedido ao Senhor para nos livrar. Nós cremos que a sua palavra nos prometeu que o Senhor faria justiça aos teus escolhidos. Mas o Senhor faz justiça, Senhor. O Senhor não ouve a nossa conversa como ela é dita. O Senhor julga, porque o Senhor é justo.
em tudo que o Senhor faz. Por isso, Senhor, nesta manhã nos ajuda a entendermos os conflitos do nosso coração, as dificuldades que temos com qualquer pessoa que seja. Que a gente possa discernir, orar, ter sabedoria para resolvermos as situações. E podermos chegarmos com o coração limpo. Senhor, eu fui ali e resolvi. Senhor, ouve agora a minha oração. E responde, Senhor. Porque o Senhor disse que faria justiça com os seus escolhidos, aqueles que obedecem a sua palavra. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, nos dá uma semana de paz, de graça, na sua presença, e que possamos todos, Senhor, sairmos do departamento primário da vida cristã e avançarmos. Muitos já avançaram, o Senhor é que sabe, mas que não possa haver ninguém mais no departamento primário, todos promovidos a um degrau maior, a novas experiências, Senhor, a um novo nível mesmo de relacionamento com o Senhor. Nos promove, Senhor, a isso. Nos ajuda a avançar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus, leva-nos em paz. Amém.